Visita, Senhor, o lar de cada um, as famílias. Visita, Senhor, o nosso celeiro. Visita a nossa vida espiritual. Ó meu Deus, que a palavra não seja minha, mas sim do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus acampe em nossas vidas. Coloca, Senhor, a palavra na nossa boca. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Espírito Santo do Senhor se faça presente em nossos meios nesta noite. E que o Senhor venha trazer a paz, a harmonia. Eu só quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais um dia, na casa do Senhor, agradecendo a esse Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 19. Aleluia, Deus. Mateus 19 e o 16, o jovem rico. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 19, 26, é uma passagem do jovem rico, é uma passagem muito conhecida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova cada dia na minha e na sua vida, A palavra, ela é pregada, mas cada um que vem aqui na frente, ela vai pregar de maneira diferente. Se eu pregar hoje, daqui a 5 dias ou até mesmo amanhã, se eu for pregar a mesma palavra, Deus já vai me dar uma outra versão, um outro entendimento, porque tudo, igreja, é o trabalhar do Senhor. Não é nós, a palavra não é minha, mas sim do nosso Senhor Jesus. E é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos ensina a cada dia pregar a sua verdadeira palavra, porque a palavra é do Senhor. Aqui em Mateus 19 e 16 fala assim: e eis que aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: porque me chamam bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. E vem e segue. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: de verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Glória a Deus, sobe aí para a mãe glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aqui a gente vê que esse jovem, ele tinha muitas propriedades. Era um jovem rico, porque o título já fala, um jovem rico. E era um jovem que ele tinha muitas propriedades, muitos bens, muitas coisas materiais, mas o que dá para entender aqui? Que este jovem, ele só se preocupava com aquilo que ele tinha, com a sua
sua fazenda, com o seu carro, com a sua casa, né? Com a sua conta, porque ele era um jovem, ele não estava preocupado com as coisas espirituais, mas sim com as coisas materiais. Né? Então, igreja, ele chega ali até Jesus e pergunta o que ele tinha que fazer, né, para ele receber a salvação, para que ele fosse um jovem bem sucedido na vida, né? Porque para ele já tinha tudo, né? Porque ele tinha tudo que é riqueza, muita fazenda, né? Muita terra, muito gado, com certeza, né? Porque ele se achava que ele estava bem, porque tudo que ele precisava ele tinha, né? Porque era a riqueza dele, e o coração dele estava ali naquela riqueza dele, né? Então, no meu ponto de vista, ele pensava assim: eu já tenho tudo, eu não preciso de mais nada, né? Mas é engano, porque sabemos que as coisas materiais tudo vai dar, tudo, só a espiritual que nós vamos adquirir. E é isso, igreja. E aqui, esse jovem, né, foi e perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer. E chamou Jesus de bom. E aqui Jesus fala. No 17 fala assim: ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque o jovem, ele perguntou a Jesus o que tinha que fazer. Aí Jesus foi e respondeu: se queres ter uma vida eterna, uma vida com as coisas espirituais, larga tudo o que tu tem, né? Vende e esquece e procura buscar as coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus falou ali para ele que ele procurasse, né, respeitar o pai, a mãe, né? Ele fez a pergunta o que ele tinha que fazer e Deus respondeu que ele viesse, né, obedecer os mandamentos da lei. Então, como eu terminei de ler, honra o teu pai e a tua mãe, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então o jovem foi e falou: eu já tenho feito todas essas coisas. Então na mente dele, ele não precisaria mais nada. Dentro da minha mocidade eu já faço, eu já pratico esses mandamentos aí, essas coisas que o Senhor terminou de falar para mim. Aquele jovem ali, ele retucou ali com Jesus. E Jesus foi e falou para ele. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá ao pobre, e dá sobre. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá ao pobre e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E a partir daquele momento que Jesus, falou para aquele jovem: então, jovem, você é um jovem perfeito, porque você já tem obedecido todos esses mandamentos, que está aqui, mas falta ainda alguma coisa. O seu coração, Jesus falou para aquele jovem, está nos seus bens. Jesus falou porque realmente, no começo a gente vê que tudo para aquele jovem era a riqueza dele, eram as coisas materiais. Mas como ele ali interrogou Jesus, fez a pergunta e quis se aprofundar mais sobre o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, aí Jesus foi
falou com ele: tu pratica todas essas coisas, esses mandamentos, mas o teu coração está na tua riqueza, nas tuas fazendas, nos teus bens. Então, tu pega tudo isso aí que tem, vende tudo e dás ao pobre. E ali aquele jovem parou, né, olhou ali para Jesus e ele não aceitou essa conversa, porque o coração dele estava na riqueza dele. E igreja, por isso que a palavra fala, nosso coração temos que estar em Jesus. Não é no homem, não é no nosso esposo, não é nos nossos filhos, né? Porque ali Jesus foi diretamente no ponto forte. Já falou para ele: vende tudo que tu tem e dás ao pobre. Porque aquela riqueza ali daquele jovem, tudo ali que ele tinha, não ia levar ele para o céu. Mas a partir do momento que ele Jesus fala para ele e mandar ele vender tudo, que ele com certeza ia herdar a vida eterna, né? E ali aquele jovem não aceitou, né, aquelas palavras. O coração dele já estava duro, né, porque estava ali só nos bens materiais, porque do mesmo jeito é os dias de hoje, pessoas que deixam, né, de amar a Deus e amam mais a sua casa, o seu filho, né, outro é o seu esposo, outro é o carro, e Deus não quer nada disso, igreja. Deus quer prioridade para Ele. Primeiramente, Deus, a palavra fala bem claro, depois as demais coisas. É bom a riqueza, sim. É bom você ter, não é pecado você ter uma casa, um carro, né, uma conta boa. De maneira que uma Bíblia fala que é pecado eu e você ter tudo de bom. Não é pecado. Trabalhe, né, lute com o seu suor, tenha as suas coisas honestamente, porque é isso que Deus quer. A gente não sabe de que maneira aquele jovem adquiriu, né, que não fala aqui, mas a passagem fala que ele era um jovem rico, né, um jovem que ele só se preocupava com as coisas materiais. Mas e a salvação, que é o principal, que é o que é mais importante nas nossas vidas? Porque não adianta nada, igreja, eu falo por mim, eu ter tudo e no final eu partir e nada levar. Porque, igreja, nós viemos nu e voltamos nu. A palavra fala que nós viemos do pó e para o pó nós voltamos. Quando nós viemos, nós lutamos para conseguir. A gente consegue, né? Mas quando nós partimos, nós não levamos nada. Não é conversa da irmã Joselina, que está aqui na Bíblia. Nós não levamos nada, tudo vai ficar. E muitas das vezes ainda fica com guerra, briga por causa da família, por causa da herança que o que partiu deixou. Não é assim, igreja? Então, igreja, não vamos colocar as nossas prioridades nas coisas desse mundo, nas coisas que merecem. Vamos colocar prioridade nas coisas de Deus. Porque nós damos prioridade a Deus, as demais coisas Ele acrescenta. Né? Porque a gente, Deus vê o meu e o seu coração. Aonde está? O nosso coração tem que estar em Deus. Não é no dinheiro, na casa, no carro, nos bens materiais, mas em Deus. E aqui esse jovem, ele se achava, né? Porque ele já era um jovem rico, mas rico materialmente, espiritualmente, ele não tinha nada. Nada para com Deus. Né? Para ele tinha tudo. Por quê? Porque ele tinha tudo o que ele queria nas mãos dele. Mas ali diante de Deus, quando ele foi interrogar ao Senhor Jesus o que ele fazia para ele dar a vida eterna, né? E
Jesus ali respondeu para ele, aquele jovem não mudou o coração. O mundo dele continuou da mesma maneira que estava no começo, o coração dele, na riqueza dele, nos bens materiais. Então, ele ali se tornou o mesmo, porque quando Jesus, ele fez a pergunta, e Jesus respondeu, e mandou ele vender todos os bens que ele tivesse, e desse para os pobres, ali ele não aceitou, e ele ficou muito triste, ali ele jovem. O coração dele endureceu mais. E o que ele fez? A palavra fala bem claro. Ele foi e se retirou-se. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, igreja, é isso, né? Ali aquele jovem, dá para a gente entender que não houve mudança nenhuma entre ele e Jesus. Ele não mudou, o coração dele continuou do mesmo jeito que estava no começo, antes da interrogação. Então, aquele jovem se retirou-se, triste, porque ele não aceitava de maneira nenhuma dar a riqueza dele para o povo. Aí ele preferiu continuar com a riqueza dele do que ter a vida eterna, e ter o seu galardão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E no dia de hoje também não é diferente. Quantas pessoas, muitas das vezes, que estão na igreja e saem porque fala que não concorda com o dízimo, não concorda com as ofertas, não concorda com muitas coisas que está aqui na Bíblia, porque não é certo, para muitos, Jesus mandar vender o que tem e dividir com o próximo. Muitos não concordam de maneira nenhuma, E então, igreja, é assim. É um exemplo, é uma passagem, de exemplo para mim e para a igreja, que nós não venhamos se pegar nas coisas materiais, mas sim nas coisas espirituais. E ali, não houve mudança. E muitas das vezes eu comparo essa passagem do jovem rico com aquela passagem de Zaqueu. Aqui, quando Jesus começou com ele, mandou ele vender os bens, ele se retirou-se, ele não aceitou. Ele preferiu os bens dele. E naquela passagem de Zaqueu, ali, Jesus chegou ali até aquela casa, com Zaqueu, e o que aconteceu? Ali, Zaqueu teve mudança. Por quê? Porque Zaqueu, ele falou para o Senhor: olha, Deus, se eu roubei, porque ele era um cobrador de imposto, e ele sabia que ele tinha fraudado muita gente, ele tinha pegado dinheiro de muitas pessoas, mas a partir do momento que ele reconheceu, que ele errou e que ele manipulou muitas pessoas, e ali ele teve aquele encontro com Jesus, o Zaqueu, e ali ele se arrependeu e falou diretamente para o Senhor Jesus: Senhor, eu reconheço que fiz algo que entristeceu a muita gente, e eu pego a metade dos meus bens e venho e dou para aquele que eu fraudei. Então, igreja, olha que diferença, porque ali, Zaqueu, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, e aquele jovem não. Quando Jesus mandou ele vender os seus bens, ele retirou-se, saiu triste, não quis mais participar da conversa. A igreja está entendendo, E ali, Zaqueu não, Zaqueu ele se arrependeu, ele vendeu, e Jesus não mandou, ele reconheceu o erro dele. Porque a palavra fala que nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e aí vem a mudança. A partir do momento que eu ver que eu errei, e eu pedi perdão a Deus, Deus nos perdoa. Porque a palavra fala que quem nos perdoa
perdoa é Deus. E ali, né, Zaqueu, ele falou para o Senhor Jesus: eu vendo a metade do que tenho e dou para aqueles que eu faltei, né? E ali Jesus respondeu aqui para Zaqueu bem claro: hoje houve salvação nesta casa. Porque Jesus viu, né, que ali teve mudança. Ali ele entendeu, né, que Zaqueu não tinha mais aquele coração duro, aquele coração mau, né, que ele tinha, mas sim, ele se arrependeu de toda a sua maldade. E o arrependimento, igreja, vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque por fora a gente vê tudo bonitinho, tudo perfeito, e dentro só o nosso Senhor Jesus. Então, igreja, ali Zaqueu, ele foi muito feliz, agradou muito a Deus, e ali ele foi salvo, né? Com toda a sua maldade que ele fez antes, mas ali ele reconheceu, né, que Jesus perdoou os seus pecados. E aquele jovem rico não, preferiu a riqueza dele, né, e o coração dele continuou do mesmo jeito, e a salvação jamais aconteceu ali para com aquele jovem. Então, né, igreja, é isso. Deus quer que a gente venha estar com o coração dele, né, para que ele venha, né, cuidar de mim, de você, da nossa família, da nossa saúde, porque quem conhece o profundo do coração é só Deus. Então, Zaqueu ali, ele foi muito feliz, e também, do mesmo jeito, também vamos ser nós, né? No fundo do nosso coração, pedir perdão ao nosso Deus, pedir que Ele venha tirar toda a rapina, tudo aquilo que está dentro de nós, que tem entristecido o próximo, né? Porque nós temos coisas que muitas das vezes tem entristecido o coração do nosso Deus. E é isso, igreja, que o Espírito Santo fale em cada coração nesta noite. A palavra não é minha, mas do Senhor, né? E muito eu fico feliz com aquela passagem ali de Zaqueu, porque ali houve salvação. E do mesmo jeito é nós. A partir do momento que nós reconhecemos as nossas falhas, né, Deus, Ele nos perdoa, Ele nos livra, nos guarda e nos leva para o céu. Porque tem que haver arrependimento, mas arrependimento de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? Então, igreja, é isso, né? Aleluia, Deus. E que a gente venha estar com o nosso coração, né, no Senhor, nas coisas espirituais. Porque as material, isso aqui tudo vai ficar. Mas as coisas espirituais permanecem para sempre na nossa vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe, né? Nós vamos nossa vida. Essa palavra desafio de jovem rico, né? É isso mesmo, né? A gente vê que nada pode tirar nós da presença de Deus Salvador Jesus. Mas nós vamos se firmar cada dia mais e buscar o conhecimento espiritual para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos falar ao Senhor. Nós ir para nossas casas, amanhã tem mais um culto abençoado. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã é o primeiro dia da semana. Aliás, o primeiro dia da semana é hoje, né? Mas amanhã é o dia de todo mundo vai trabalhar. Deus vai dar um dia maravilhoso para todos nós. Vamos falar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Pedimos agora que o Senhor cuide das nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai, todo Deus. Venha livrar nós de todos os maus, Senhor, e venha abençoar a nossa vida, Senhor, nesta noite, Pai. Que o nosso coração venha estar cheio de Deus, venha estar pensando na tua obra, nas tuas coisas, meu Deus e meu Pai. Nesta noite, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, que a tua mão
venha estar em nossas vidas, nos guiando no teu caminho santo, Pai, todo Deus. Abençoa as crianças, o menor, o maior, abençoa todos que aqui estão, abençoa esse povo, Senhor. Toma na tua povo, é teu, é do Senhor, Pai. Eu peço que a bênção do Senhor seja sobre eles e que a grande poder de Deus, a grande sabedoria do alto, venha estar descendo derramado em cada coração dessa noite, através do seu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, que o Filho e o Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos antigamente. Deus abençoe a igreja, abençoe a palavra de Deus e que Deus faça milagre e vamos ver Jesus Cristo. Amém? Vamos com Deus. O irmão Toninho agora sabe onde é,